Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus estejam no coração de vocês, irmãos, que me dão a honra de estarem comigo celebrando ao Senhor no culto presencial e que também nos prestigiam a partir da nossa transmissão online. Juntos estamos num só propósito, adorando ao Senhor, tendo a oportunidade de tocar pela fé o seu coração, de sermos tocados pelo Senhor. Tudo que fazemos aqui no templo é por fé. A fé é a certeza das coisas que não vemos. Não precisamos necessariamente ver para acreditar que certas coisas acontecem nesse lugar. E uma das certezas que temos, segundo a palavra de Deus, é que Jesus Cristo anda no meio da igreja. Apocalipse diz que Jesus anda no meio dos irmãos. Enquanto a gente levanta a mão para adorar, escuta o grupo de louvor, quando a gente fecha os olhos para conversar com Deus, segundo a palavra, Jesus, ele caminha entre nós, ele toca no nosso coração, ele toca nas nossas feridas, ele nos anima. Isso é bíblico, meus irmãos. E esse mesmo Jesus, ele se apresenta através da exposição da palavra, para nos ensinar algumas verdades espirituais. E eu gostaria de compartilhá-las com vocês na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. O tema de hoje é Gemidos de Esperança. É a última mensagem da série SOS, a espera de um livramento. Gemidos de Esperança é o tema do culto de hoje. Romanos 8, versículos 22 a 23. A leitura bíblica, ela será feita numa Bíblia chamada Nova Versão Transformadora. Vai ser projetada aqui para os que estão no culto presencial e para o pessoal que está de casa nos assistindo. Diz assim a palavra do Senhor: pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansioso pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do corpo. Por favor, se assentem, por gentileza. As dores de uma mulher, as dores que uma mulher sofre na gestação, é um verdadeiro paradoxo. As dores que uma mulher sofre durante o período de gravidez podem ser consideradas um paradoxo. Isso porque as contrações do trabalho de parto, por exemplo, indicam que o bebê está vivo. É um paradoxo porque, apesar das dores, há um bom indício que elas representam. Desse modo, pode-se afirmar que as dores de uma grávida são verdadeiros gemidos de esperança. Mesmo sofrendo as contrações, as suas dores indicam que uma vida será produzida. Os gemidos de uma mulher no parto ou durante a gravidez indicam que uma vida está surgindo. São verdadeiros gemidos de esperança. Essa foi a figura de linguagem utilizada por Paulo na carta que ele endereçou aos romanos, a igreja que estava em Roma. Ele faz uso dessa simbologia, mencionando as dores que uma mulher sente durante a gravidez. Paulo faz essa figura de linguagem a fim de promover esperança naqueles que não aguentavam mais
os sofrimentos deste mundo. Você já teve algum momento da sua vida onde você tinha chegado ao seu limite? Já houve algum momento da sua história em que você afirmou para si mesmo ou para alguém que não aguentava mais sofrer, que não aguentava mais tanta dor? Dizem que aqueles que dão cabo da própria vida, os suicidas, na realidade, o maior desejo dos suicidas é eliminar a dor que sentem. A fim de eliminar a dor que carregam no peito, eles chegam a esse ponto trágico. Quando Paulo escreve Romanos 8, 22 a 23, ele está falando com pessoas que não aguentam mais o sofrimento. E é uma mensagem muito bem apropriada para o atual contexto, o contexto pandêmico. Porque muitas pessoas não aguentam mais as coisas que andam acontecendo. Muita gente não aguenta mais ouvir falar que o coronavírus contamina. Muita gente não aguenta mais ouvir falar a palavra quarentena. Muita gente não aguenta mais toda essa pressão emocional que o novo normal tem propiciado. Pode-se afirmar que existem muitas pessoas com sérios problemas emocionais. Eu arrisco a dizer, não com base em dados, mas com base no meu ciclo de convivência, que o número de pessoas afetadas emocionalmente chega a ser maior do que aquelas que estão afetadas pela contaminação do vírus. Eu conheço mais pessoas que estão com problemas emocionais do que pessoas que enfrentam o vírus, para vocês terem uma ideia. O mundo vive debaixo de um caos. Ninguém aguenta mais o sofrimento, ninguém aguenta mais a dor. Você acha que esse tipo de sensação é algo peculiar do nosso tempo? Os romanos também experimentavam sensações terríveis como essa. E Paulo descreve esses 2 versículos a fim de acalentá-los. A intenção do apóstolo, usado pelo Espírito Santo, era promover consolo no coração daquelas pessoas. Essa mesma palavra serve de ânimo para nós, nesses dias tão difíceis e tão obscuros, os quais enfrentamos. E a primeira verdade que Paulo nos comunica, nesses 2 versículos, é a seguinte: ouça-me. Nosso instinto geme por uma vida melhor. O seu instinto geme por uma vida melhor. O meu instinto, o nosso instinto anseia. O nosso instinto geme por uma vida melhor do que essa que nós vivemos. Nos tempos bíblicos, Roma, cidade onde essa igreja que Paulo escreveu estava localizada, a cidade de Roma representava riqueza, poder e desenvolvimento. Nenhuma outra cidade do mundo, nenhum outro lugar do planeta naquele tempo era tão desenvolvido quanto o Império Romano. Era onde ficavam as melhores faculdades. Era onde moravam as pessoas mais influentes. Era onde todo ser humano desejava estar.
Roma era uma espécie de luz em meio ao mundo de trevas. Os romanos entendiam que o mundo estava sob escuridão e Roma seria a luz. Em meio a tanta pompa, porque era pomposo ser um romano, a carta escrita por Paulo revela a degradação daquele povo. Não obstante ao seu desenvolvimento financeiro, intelectual e tecnológico, os romanos estavam em constante queda moral. Ali, naquela sociedade romana, havia ignorância espiritual, imoralidades e ações desumanas. Veja que paradoxo. Um lugar com tanto desenvolvimento era um lugar de alta desumanização. Os romanos chegavam ao ponto de se tornarem irracionais. Não havia amor pelo próximo. Não havia amor pela família. Não havia respeito às coisas espirituais em Roma. Tanta pompa não servia de referência para a degradação moral que era visível no meio daquele povo. É curioso porque a realidade dos romanos é uma espécie de maquete espiritual dos homens de todos os tempos. O que acontece em Roma no tempo de Paulo tem tudo a ver com aquilo que eu e você vislumbramos no nosso tempo. Faça um teste, leia Romanos capítulo 1. Alguns versículos, você vai perceber que o que acontecia em Roma acontece na tua vizinhança. Para aqueles que pensam que o mundo hoje está pior do que antes, leia Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 diz que os homens se inflamaram com suas paixões, inverteram a natureza, fizeram coisas absurdas, coisas indizíveis, proibidas para menores de 18 anos. Coisas terríveis tinham se tornado natural no meio de Roma. E tem tudo a ver com aquilo que eu e você vemos na moralidade do nosso tempo. Esse primeiro capítulo que eu acabei de mencionar, o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, escancara o quanto a raça humana, não é só os romanos não, a raça humana é depravada e distante de Deus. O ser humano é depravado e distante de Deus. No capítulo 8, que é a referência da nossa mensagem de hoje, mais precisamente no versículo 22, a palavra de Deus afirma que a coisa está tão feia, está tão inescrupulosa, que a criação geme, desejando uma mudança radical. Assim como a mulher geme nas dores de parto, assim como a mulher sofre quando está dando à luz, a natureza geme para que haja uma mudança radical em todas as coisas. O texto de Romanos 8, a partir do versículo 22, sugere que por mais que sejamos pecadores e estejamos acostumados a pecar, a nossa natureza não aguenta mais este mundo calamitoso. Nós não aguentamos mais
O nosso instinto geme por uma vida melhor. Se você já sentiu angústia, desejando uma vida melhor do que você tem, não se sinta sozinho. Isso é inerente à raça humana. A Bíblia diz que a natureza não é somente a natureza humana. O mundo animal, o mundo vegetal, segundo a Bíblia, não suporta mais este mundo afundado em tanto pecado. Quando olhamos para a natureza, sobretudo aqui no nosso Vale do Paraíba, quem nos assiste de casa, nós moramos aqui numa das regiões mais lindas de São Paulo. Moramos aqui num Vale do Paraíba. Um lugar arborizado, vegetação bonita, montes belos. Quando olhamos para a natureza que nos cerca, ficamos impressionados. Mas acredite, essa não é a natureza que Deus criou para termos uma vida perfeita. Aquilo que aos nossos olhos parece maravilhoso é imperfeito. Os animais que tanto estimamos, inclusive adotamos alguns deles, não estão no seu estado de perfeição. Pessoas que nos querem bem e que nos fazem bem, por mais que sejam amadas, ainda não estão no nível que Deus gostaria que elas estivessem. A terra é torta, a terra é imperfeita. O seu instinto, ele jamais estará feliz neste mundo. Uma vez eu assisti uma palestra de um renomado palestrante internacional, médico, mas também palestrante em economia, chamado Laí Ribeiro, 15 anos atrás. E ele deu uma palestra assim, não era religiosa, fui por curiosidade. Ele falou algo interessante, que tem tudo a ver mesmo com o que acontece no mundo. Ele disse assim: entenda uma coisa, vocês que me ouvem, felicidade é algo momentâneo. Nessa terra não existe felicidade plena. E meus irmãos, ele não estava pregando, mas ele estava proferindo uma verdade teológica. Neste mundo nós temos lampejos de alegria. Você está alegre num dia, no outro dia você se aborrece. Perceba, olhe para o seu estado emocional. Tem dia que você está radiante. Você quer sorrir para todos, para tudo e para todos. Tem dia que você quer se trancar no quarto, não quer ver ninguém. E quando alguém te diz bom dia, você responde por educação. Mas na realidade, o que você queria dizer, o que é que tem de bom? Este é o mundo que eu e você vivemos. E o teu instinto, o teu interior, ele geme. Ele te angustia. Porque esta não foi a terra que Deus criou para você. Os animais da mesma forma. A natureza sabe que este não é o lugar perfeito criado por Deus. A pandemia nada mais é do que uma manifestação da realidade desse planeta. Porque a pandemia trouxe luz à realidade que sempre existiu. A gente que não quis enxergar. Essa terra não nos faz feliz. Eu não estou dizendo aqui que você tem que desprezar as coisas boas que você tem, pelo amor de Jeová. Você, mulher, valorize seu marido. Você, marido, valorize sua mulher. Você, pai, valorize seus filhos. Você que tem uma casa, valorize sua casa. Tem coisa boa que tem que ser desfrutada. Mas entenda, essa terra não te faz feliz plenamente. Porque Deus nos criou para vivermos algo melhor. Deus criou você para viver coisas melhores. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o apóstolo diz que as coisas que Deus preparou para nós jamais subiram ao coração humano. O homem jamais imaginou
São coisas tão plenas e perfeitas que eu e você não conseguimos imaginar. Em Apocalipse, existem algumas palavras simbólicas para tentar nos fazer perceber a distância do quanto será perfeito aquilo que Deus tem preparado. Desse modo, meus irmãos, todas as vezes que estivermos sofrendo, precisamos lembrar que os nossos gemidos sinalizam a esperança que Deus tem algo perfeito para nós, que ainda vai ser revelado. Quando você estiver deprimido, para pensar, peraí, eu estou depressivo assim, abatido. A minha alma está gemendo porque tem algo melhor. Isso vai te consolar no meio da dor. Eu não estou plenamente feliz porque existe algo melhor que Deus ainda vai me revelar. Que coisa maravilhosa! Quando eu estiver chorando, eu tenho que entender isso como um gemido de esperança. É como uma mãe que está com contração, grávida com contrações. Ela está sofrendo ali as consequências de uma gravidez, mas ela sabe que toda aquela dor valerá a pena quando tiver com seus filhos no braço. Jesus diz que a mãe esquece das dores de parto quando tem seus filhos nas mãos. Essa dor que você sente, que você de casa sente, que o mundo está sentindo por causa da pandemia, irmãos, é uma dor permanente nessa terra. A pandemia, se for da vontade de Deus, ela vai passar. As pessoas dizem, fique tranquilo que vai passar. Eu não sou tão otimista assim, eu não sei. Jesus disse que tem coisa que é o princípio da dor. Pode ser que venha outras. Pode ser que a gente nunca mais deixe de usar máscara. Por favor, não me apedrejem. A Bíblia fala que quanto mais se aproxima o fim, pior as coisas ficam. Meus irmãos, mesmo se a pandemia passar, a gente vai sentir dores e angústias na alma. São gemidos de esperança, o nosso coração desejando algo melhor. Por isso eu e você não podemos nos apegar nessa vida. Tudo aqui passa, tudo. Aproveite, você mãe, você pai, aproveite o seu bebê. Mas essa fase vai passar. Ele vai se tornar um adolescente. Você pai e mãe do adolescente, aproveite seu adolescente. Mas essa fase vai passar. Ele vai se tornar um adulto. E vai sair de casa. Mesmo assim, aproveite. Vai vê-lo de vez em quando. Aproveite. Mas isso vai passar. Ele vai ter filhos. Você vai ser avô, vai ser avó. Aproveite. Mas isso vai passar. Tudo nessa vida passa. Você que está apaixonado. Você casou há pouco tempo. Ou há muito tempo está apaixonado. Ou está ainda na fase da paquera. Aproveite, mas isso vai passar. Você que tem grana. Que foi conquistada legitimamente. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Aproveite porque vai passar. Tudo nessa terra passa. Jesus disse, não acumulem tesouro na terra. Acumulem tesouro no céu. O nosso maior tesouro, irmão, não está na terra. O nosso maior tesouro nesse mundo é a pessoa do próprio Deus. É Deus que nos prometeu uma vida perfeita e sem dores. Tem uma vida plena para você, meu irmão. Tem uma vida completa. Uma vida abundante prometida por Jesus. Por isso que Deus é o teu maior tesouro. Salmo 73 foi escrito por um irmão chamado Asaf. Em dado momento, naquele salmo, ele diz: a quem tenho eu na terra, quem eu queira mais do que o Senhor? Ele falava, o meu maior tesouro é o Senhor. Asaf era um homem casado, amava sua esposa, tinha filhos, amava seus filhos. Mas ele sabia que o seu maior tesouro era Deus. Deus é o teu maior tesouro. Meu irmão, lembre-se dessa verdade ensinada pela Bíblia. Nosso instinto geme por uma vida melhor. Você não é plenamente feliz neste mundo, porque este mundo não é tudo que Deus preparou para você. Segunda verdade,
Vai ser projetado aqui na tela e aí em casa o pessoal vai ler. Como eu estou aqui no culto presencial também, eu vou pedir para os irmãos repetirem quando eu falar. Deus porá fim ao sofrimento que nos faz gemer. Os irmãos aqui no culto presencial, 1, 2, 3. Mais uma vez para o pastor dar tempo de tomar um copo d'água. 1, 2, 3. Aleluias. Aleluias. O sofrimento tem data para terminar. Que maravilha, meus irmãos. O versículo 23 de Romanos 8. Eu li no início do culto, eu vou lê-lo novamente. Diz assim: e nós, Paulo falando, da gente aqui que crê na palavra, e nós os que cremos também gememos. Gemido é coisa de crente também. Crente geme, de dor. Crente sente dor. E nós os que cremos gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Vou explicar isso, escute-me. Esse texto está dizendo que o sofrimento se findará quando os nossos corpos forem transformados. Esse corpo bonito que você acha que tem, ele é feio quando comparado com o corpo que Deus quer colocar em você. Tem gente que vai dizer: pastor, mas eu malho tanto, faço um esforço danado para ter minha barriga tanquinho, e o pastor está dizendo que meu corpo é feio. É verdade, irmão, teu corpo é feio. Ele pode ser bonito aos olhos humanos, mas ele é feio, corruptível, imperfeito. Aqueles que já não se achavam tão bonitos ficaram felizes, né? Amém. Amém, que alegria. Eu não tinha barriguinha tanquinho mesmo, então maravilha. Meus irmãos, este não é o corpo que Deus preparou para você ter. O seu corpo adoece. O seu corpo contrai coronavírus. O seu corpo contrai enfermidade. O seu corpo envelhece. O seu corpo se decompõe. O seu corpo morre. O texto está dizendo que nós desfrutaremos de uma vida perfeita quando os nossos corpos forem mudados. Existe um dia reservado para essa metamorfose. Deus separou um dia para dar um upgrade no teu corpo. Teu corpo não vai sentir dor. O teu corpo não vai sentir calor ou frio. Vai estar numa temperatura ideal. O teu corpo não vai ser feio. Amém? Glória a Deus. Maravilha. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53, segura essa. Não precisa nem segurar o pincel, basta escutar. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Segundo a Bíblia, em dado momento da história, Jesus aparecerá dos céus com poder e glória. Nesse dia tão especial, a terra e a humanidade serão transformadas. Nunca mais haverá dores ou tristezas. Tudo será como Deus planejou desde o início. Hoje de manhã eu fazia caminhada. Passei por uma rua. Encontrei um lindo cão sendo acariciado por uma criança. Eu fiquei animado. Eu gosto de cachorro. Mas ele não ficou animado comigo. Ele partiu para cima de mim.
Meus irmãos, o mundo que Deus criou, não haverá estranheza. Nunca mais um cachorro te estranhará, nunca mais. Você não vai saber discernir o que é animal selvagem e animal doméstico. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que o leão e o bezerro poderão conviver pacificamente. O lobo e a ovelha, os animais que hoje são inimigos um dos outros, conseguirão conviver pacificamente. Não haverá inimizade, não haverá dor, não haverá luta. Percebe? Vai ser tudo como Deus planejou, lá no início, antes do pecado entrar no mundo. As notícias de muitas mortes, que a gente tem ouvido tanto, segundo os dados dos consórcios de jornais, são quase 400 mil mortes de coronavírus. Eu quero apavorar ainda mais você. Mais gente morreu, porque não é apenas o coronavírus que mata. Tem outras causas de morte, tem muita gente morrendo. As notícias de morte não devem nos apavorar, conquanto os enlutados mereçam nosso respeito. Mas precisamos olhar para esses dias sombrios de um modo reflexivo. Por isso que Salomão disse que é melhor estar no funeral do que numa festa. Parece coisa de gente doida. Mas Salomão está falando sobre reflexão. Precisamos pensar que essas mortes estão nos dizendo. É necessário nos prepararmos para nos encontrarmos com Jesus. Cada notícia de morte, você lembre, o próximo poderá ser eu. Então eu tenho que estar preparado. Meu amigo morreu, está se aproximando. Meu primo morreu, opa, está chegando perto. A qualquer hora pode ser eu. E não precisa necessariamente ser de Covid-19. Ah, quando passar a Covid-19, eu nunca mais vou ter medo da morte. Ela vai te assombrar. Porque vai continuar tendo morte de infarto. Vai continuar tendo morte de dengue. Vai continuar tendo morte de acidente. Vai continuar tendo morte de assassinato. A morte sempre vai nos assombrar, mas precisamos lembrar, peraí, o que é que essas notícias estão me dizendo? Estão me dizendo que os dias são maus e eu preciso me preparar para me encontrar com Jesus. Eu preciso me render a Jesus e me manter fiel a Ele, seguindo os seus passos, porque somente desse modo eu estarei preparado para me encontrar com Deus e desta forma ter o meu corpo completamente transformado. A Bíblia diz que Jesus descerá do céu e no abrir e fechar de olhos, os que creem em Jesus, os que seguem a Jesus, serão transformados. Eles serão mudados. E nem me pergunte como é que vai ser nosso corpo, pastor. São coisas inefáveis, indizíveis, impensáveis. Mas vai ser perfeito. Tem gente que gosta de se olhar no espelho. Tem gente que não gosta de se olhar no espelho. Todo mundo vai gostar de se olhar no espelho. Que maravilha, irmãos. A gente vai poder ter uma vida perfeita. E o melhor de tudo, não é temporário. É para sempre. Por isso que a Bíblia diz que o Filho do Homem foi enviado ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Vida eterna não é uma fábula, não é um conto não é um conto da carochinha. Vida eterna é uma realidade, é uma promessa de Jesus. É uma promessa tão viva que Jesus ele deu exemplo na própria experiência dele. Ele morreu e ressuscitou. E Paulo diz em Romanos 8 que assim como Deus trouxe Jesus dos mortos, Ele vai nos trazer dos mortos se nós estivermos mortos no dia que Jesus voltar. O sofrimento deste mundo, na realidade, irmãos, é um lembrete que as coisas não estão no devido lugar. O que Deus tem reservado para nós é algo muito melhor do que essa vida possa nos oferecer.
Jamais devemos esquecer da promessa da volta de Jesus. A nossa igreja, por exemplo, se chama Adventista da Promessa. A palavra adventista é uma referência à volta de Jesus. Nós cremos no advento de Jesus. Jamais podemos esquecer desta promessa exaustivamente citada nas Escrituras. Um dia não haverá mais vírus. Um dia não haverá mais quarentenas. Um dia não haverá mais mortes. Um dia não haverá mais luto. Se permanecermos firmes em Jesus, teremos o privilégio de desfrutarmos desta promessa. Você que está comigo presencialmente, por favor, fique de pé, por gentileza. Você que está de casa, ouça-me, eu vou orar por você. É muito comum nós fazermos a aplicação da mensagem nas nossas orações. A oração, teologicamente, é uma conversa com Deus. A gente precisa aprender a dialogar com Deus. No momento da mensagem, quando a gente abre a Bíblia, Deus está falando com a gente. Cada texto interpretado é uma palavra de Deus para a gente tem que interagir com Deus. Tem que dizer para Deus o que a gente entendeu da palavra. Dizer para Deus o que a gente precisa mudar por causa da palavra. Deus deu conselhos para a gente em Romanos 8, 22 e 23. Deus está demonstrando que conhece os nossos gemidos. Deus sabe do teu sofrimento, da tua dor. Ele acompanha. Ele acompanha todo instante que você sofre. E Ele nos diz hoje que essa sua dor é um gemido bom. Isso significa que você não está feliz nessa terra. Se você estivesse feliz nessa terra, Jesus não se preocuparia tanto em voltar para te buscar. João 14, Jesus disse assim: olha, eu estou indo para o meu Pai. Mas não fiquem preocupados, não turbem o coração de vocês. Eu irei voltar. E lembrem-se, Jesus diz, na casa do meu Pai tem muitos quartos, muitas moradas. Se não tivesse lugar na casa do meu Pai, eu teria dito a vocês, seria sincero com vocês. Eu vou para a casa do meu Pai e eu sei que lá tem lugar para vocês. Meu irmão, tem um lugar seu. Aqui no culto, infelizmente, vivemos num período que não tem lugar para todo mundo que quer vir. Todo sábado, domingo, eu sofro como pastor sabendo que alguns queriam estar aqui e não puderam por causa das restrições. Nós temos um limite aqui, não, infelizmente hoje, por conta da lei, não temos lugar para todo mundo no templo. Mas a Bíblia diz que lá no céu, na morada de Deus, tem lugar para todo mundo. Tem um quarto com teu nome lá. Eu sempre quis ter um quarto só para mim. Sempre. Eu sempre dividi quarto com meus irmãos. O único jeito de ter quarto só para mim era casando. E descobri que quando você casa, o quarto não é só seu. Você não está sozinho. Meu irmão, lembre-se, tem um quarto para você na casa de Deus. Esse gemido significa que você não está feliz aqui e nem fique feliz neste mundo. Use essa tristeza para aumentar a sua fé, para aumentar a sua ansiedade pela volta de Jesus, para você dizer: Deus, volta logo. Eu não vejo a hora de me encontrar contigo. Eu não vejo a hora de viver contigo e entender de fato o que é felicidade. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Sabe aquelas pessoas que a gente ama, que morreram? Algumas pela Covid, outras por outros motivos. Poderemos encontrar com elas novamente. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Que coisa linda, irmãos. Creia nisso. Converse com Deus sobre isso. Mas aproveite, fale com Deus sobre os teus gemidos. Fala para Deus quais são os teus calcanhares de Aquiles, as tuas pedras no sapato. Você vai continuar gemendo, mas tu fala assim: Deus, tem gemido que para mim está difícil aguentar, me ajuda a aguentá-los, me ajuda. É na família o teu gemido? É no casamento? O teu filho te faz gemer? O teu gemido é do bolso? Pode ser.
O teu gemido pode ser na despensa. Você abre e te faz gemer. É na saúde? Pode ser. Fala para Deus. Conversa com Deus. Deus falou sobre isso hoje. E sabe o que ele disse? Lá em 22 de Romanos 8, nós recebemos por antecipação o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma prévia de coisas boas que vamos receber no céu. Esse Espírito é que nos faz vencer as coisas ruins da terra. Você tem o Espírito Santo com você aí, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque a voz do Senhor é mansa, suave e poderosa. A tua voz não se cala, o Senhor fala com a gente de maneira profunda. O Senhor fala sempre conosco. E eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder ouvir a tua voz. Eu e meus irmãos, em meio a tanta notícia ruim, nós temos escutado a voz de Deus. Nós temos escutado o sussurro do Espírito Santo. E hoje Ele nos lembrou que os gemidos que nós sofremos nesta vida é como os gemidos de uma mulher com dores de parto. Ela sabe que aquela dor produzirá um momento de êxtase quando tiver o seu bebê no seu colo. O que nós passamos aqui, meu Deus, que nos levam às lágrimas, são sinais de que existe uma vida melhor, uma vida perfeita e plena. Fortaleça, meu Deus, a nossa fé. Faz a gente, meu Deus, querer caminhar de maneira mais intensa na tua presença. Que essas palavras nos ajudem a abandonar os nossos pecados, os nossos vícios, aquilo que nos amarram a este mundo, porque de fato todas as coisas aqui passarão. Meu Deus, nós amamos pessoas que nos fazem bem, amamos cônjuges, amamos filhos, amamos pais, avós, amigos. Nos apegamos a coisas e até certo ponto isso é legítimo. Mas nós não podemos esquecer, Senhor, que existe algo muito melhor preparado para nós. Aquilo que jamais subiu ao coração do homem, que o olho humano jamais visualizou, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Sim, meu Deus, que essa palavra nos fortaleça. Meu Senhor, nós recebemos de maneira antecipada o Espírito Santo. Enquanto Jesus não volta, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele é uma antecipação da glória futura. Ele nos ajuda a superarmos as tristezas, os problemas. Que esse mesmo Espírito, meu Deus, visite-nos nos gemidos da enfermidade, nos gemidos do câncer, da diabetes, nos gemidos das hérnias, das doenças pulmonares, cardiovasculares. Que esse Espírito Santo cure para a glória de Deus. Que esse mesmo Espírito visite-nos nas questões financeiras. Quantos pais de famílias estão aflitos porque veem as contas chegando, olham para suas despensas vazias e anseiam pelo suprimento das suas necessidades. É Espírito Santo da promessa. Tu és dono do ouro e da prata. Tu és Deus provedor, traz provisão. Porque assim como o Senhor alimenta as aves dos céus, o Senhor também os alimenta, Senhor. Pai amado, olha para os gemidos das famílias, os gemidos matrimoniais, os gemidos por causa dos filhos, os gemidos que provocam tanto desespero. E vem, meu Deus, abençoando, trazendo a paz que excede a compreensão humana. Sobre tua palavra, meu Deus, nós lançamos a nossa fé, nós oramos, erguemos nossas vozes e acreditamos que, embora não saibamos orar como convém, o Espírito Santo da promessa intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo de Deus, consola-nos, fortaleça-nos, assista-nos e nos abençoe, Senhor, em o nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome. Aleluias, glórias, honras sejam dadas ao Senhor pelos séculos dos séculos. A Ele seja honra para sempre.